Olá, gente! Estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. Sou Júlia Benatti, é um prazer ter vocês aqui em mais um episódio. Se vocês ainda não assistiram o último episódio, espero que assistam, tá top demais. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda quinta-feira, às 21 horas, um novo episódio. Gente, quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Estou extremamente feliz em recebê-lo aqui. Estava ansiosa por esse episódio, eu sei que nós vamos aprender muito hoje aqui. Doutor Pedro, que prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é todo meu, tá? Também estava muito ansioso para vir para cá hoje. Fiz algumas consultas de manhã, já nem marquei consulta à tarde para reservar esse dia pra gente. E vamos bater um papo, vamos conversar sobre alimentação, saúde. Cara, eu tava ansiosa pra te receber. Quando eu vi teu perfil a primeira vez, eu me tornei tua fã de cara, assim, né? Então, assim, tô feliz por te receber aqui, começar te agradecendo por ter aceitado o convite. E vamos que vamos conhecer um pouco mais sobre o Dr. Pedro Gregório, não é isso? Isso. Deixar você se apresentar pra galera e antes de nós entrarmos na nossa dinâmica, fica à vontade. Bem, eu sou nutricionista já há 4 anos, né? Mas sempre falo que eu vivo a nutrição já há uns 7 anos. Então eu tenho algumas especializações, fisiologia do exercício, bodybuilding coach e dentro da prática clínica também já no consultório há alguns anos. Então a gente pega alguns casos bem interessantes, muitas dúvidas da galera, né, que sempre manda no Instagram também. A gente bate um papo aí hoje sobre essas dúvidas. Ah, bacana. Aqui, Pedro, nós temos uma dinâmica que se chama É Sobre Isso, onde eu coloco alguns números na tela para o convidado, para nós termos um início, porque às vezes nós começamos o bate-papo e super flui, a hora vai embora e depois o tema volta na dinâmica. Então, nós temos o É Sobre Isso, você escolhe os números, a gente deixa o convidado à vontade para escolher e nós começamos a partir do determinado assunto que sair na dinâmica. Fechou? Vambora? Vambora. Vamos lá, galera. 1, 2, 3. Fica à vontade. 2. Número 2. E eu nunca sei o que tá atrás. Família. Nossa. É bom que começamos bem, porque eu digo que a dinâmica ela é boa para isso, porque nós já iniciamos de forma que depois... imagina a gente começar falando de família e depois volta a família. E nada melhor para conhecermos um pouco sobre você, ser daqui do Rio mesmo. Conta um pouco pra gente a sua história, família, fica à vontade. Família é um assunto que mexe muito comigo. Eu sou muito apegado à família, sou daqui do Rio. Nasci na Tijuca, me criei ali durante um tempo, Tijuca, Vila Isabel. Mas eu tive boa parte da minha criação também na Baixada Fluminense, São João de Meriti. E aí fiquei alguns anos, uns 15 anos mais ou menos, 16 anos por aí. Até que eu também saí de lá, né, morava com a minha mãe, fui morar com a minha tia em Vila Isabel, ali naquela parte ali da Zona Norte, Tijuca e tal, por causa da faculdade. Me formei na Universidade Viga de Almeida, que é ali pertinho, né? Enfim, aí morei com a minha tia, depois fui morar com meu pai, não deu muito certo. E aí depois eu fui morar sozinho, já com 21, 22 anos eu já estava morando sozinho. Mas assim, hoje eu sempre falo, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu não teria saído de casa tão cedo, justamente por esse contato com a família. Eu tenho muito contato hoje com a minha mãe, inclusive estava falando com ela hoje antes de vir para cá, né? E basicamente, sim, hoje meu principal pilar familiar é minha mãe. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, tem até tatuada aqui Bacana. O nascimento dela. E assim, cara, a família pra mim é a base de qualquer coisa. Né? Porque tem pessoas, assim, você é um nutricionista hoje, pra mim, assim, super conceituado, como eu te disse, eu procurei, te dei uma stalkeada lá, e há muitas pessoas que quando começam a crescer um pouco, logo que saem de casa, acabam esquecendo um pouquinho alguns valores, talvez valores nem seja a palavra certa, mas acaba meio que dando aquela desapegada. Eu falo por mim, eu saí de casa até hoje eu acho que eu sofro um pouquinho com saudade da minha mãe e das minhas irmãs, e é bacana ouvir de ti que você é super apegada à tua família, assim, né? Tem pessoas que acabam esquecendo, quanto mais crescem, mais esquecem, né? Como você falou, valores, né? Eu levo comigo, inclusive na minha vida profissional, alguns valores que foram passados pela minha mãe, né? E valores também que eu fui criando ao longo do tempo, convivência e tudo mais. Mas, cara, eu acho que sem família você fica meio que à deriva, sabe, na vida. Você não tem um norte, você não tem uma base ali. E hoje, mesmo não tendo aquele contato diário com a minha mãe,
eu sempre ligo pra ela. Às vezes eu preciso tomar uma decisão. Mãe, é como tá, né, na Bíblia, né? Honrar teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem aqui na terra. Então, assim, sempre falar com a minha mãe, isso me faz bem no meu dia. Né? E família, você me conhece, né? Tá ligado, assim, a amor, a sentimento e não só pessoa física, né? Então, assim, pô, meu cachorro é minha família. Hoje meu cachorro... Cara, ele é lindão. É a coisa que eu mais amo, assim, na terra é meu cachorro, cara. Tem um Border Collie, a gente tá sempre super junto, assim. Eu vejo, cara. Você já viu o Apolinho? Já vi Levar também. eles pra correrem, né? Cara, ele é um fofo. E eu digo muito isso também, né? Que é bom ter, quando as coisas estão difíceis, ter pra quem ligar, ter uma família ali pra te apoiar. Você disse que às vezes precisa tomar uma decisão, liga pra sua mãe. É importante ter essa base, né? Super importante. Não só a minha mãe, mas assim, eu conto com amigos também que, pô, numa dúvida... recentemente eu tive uma reunião, tô passando por todo um rebrand da marca Pedro Gregório, a gente tá fazendo toda uma reformulação, e aí eu até chamei um amigo meu que é nutricionista também, super conceituado aqui no Rio, só que ele é da cidade do Rio, né, pra ele me ajudar. Ele foi meu amigo de faculdade, hoje também tá na área, tá atendendo, e assim, ter a quem recorrer, ter alguém pra te aconselhar, a gente nunca sabe de tudo, né. Então ter alguém pra te aconselhar, pra te tomar uma direção, até pra você pesar. Pô, eu tava querendo ir pra um lado, a pessoa me mostrou uma outra visão, uma outra ótica que eu não tinha enxergado, entendeu? Então ter esse contato é muito importante. Pra vida pessoal e pra vida profissional. Com certeza, agrega muito. Você falou sobre amigos, né? Às vezes temos amigos que são, pô, família, né? São irmão. Eu, pô, tenho... Pô, Jefferson, meu melhor amigo, assim, desde sempre. Também causar uma ciumada, assim, nos outros. Não, tenho alguns amigos. Mas o Jefferson, cara, ele é um irmão pra mim, sabe? Que dá problema e... Eu sei que se eu ligar pra ele, ele vai falar assim, amiga, ou nós vamos resolver juntos, ou a gente tá ferrado juntos. É bom ter isso, né? É ótimo. Eu tenho um amigo meu que, pô, é meu melhor amigo, assim, eu sempre falo dele. Ele vai até no aniversário da minha mãe, aniversário de família, ele tá sempre junto. João, aliás, com certeza ele vai assistir esse episódio. Um abraço, tá? João. E, pô, ele me ajuda. Todas as minhas furadas eu coloco o João no meio. Então, assim, fiz mudança. João, me ajuda aqui na mudança. Aí ele vai. E até hoje a gente tem uma ligação muito forte. A gente se fala sempre, inclusive, mas a gente vai estar junto. Então, assim, depois que você sai de casa, no meu caso que eu moro sozinho, você precisa ter esse tipo de gente perto. Às vezes não perto fisicamente, mas você precisa manter um contato, senão você fica enlouquecido. A gente viu na pandemia o que o isolamento social faz, né? Então, assim, você ter contato com pessoas é muito importante. E saber selecionar essas pessoas também. É verdade. É bom ter pessoas que você sabe que se o mundo cair, você vai poder contar, né? Porque assim, não que bagunça não seja bom, sair às vezes, curtir, dar uma balada, é bom. Mas é bom você saber que você tem amigos e pessoas que se o mundo desabar, vai ter alguém para segurar contigo, né? Não, é bom, com certeza é bom a gente sair, se divertir, brincar. Só que eu falo que, assim, o meio no qual você está inserido, ele vai influenciar diretamente nos seus resultados. E tanto na sua vida profissional, quanto na vida pessoal e até na sua alimentação. Eu vejo muito no consultório gente que chega para mim falar, não consigo fazer dieta por conta do meu marido, por conta da minha esposa, por conta do meu filho, por conta do meu amigo. E não é sempre assim. Você precisa selecionar as pessoas que você está convivendo. E se aquilo para você, no caso a alimentação, né, é uma prioridade, cara, você vai precisar escolher, entendeu? Infelizmente. É verdade. Tem uma amiga minha já, que amiga também, falando de amigos ainda, que ela fala muito isso, que nós somos o reflexo das 5 pessoas com que nós mais andamos. Se eu andar com 5 milionários, provavelmente eu vou ser a sexta. Agora, se eu andar com 5 falidos, eu vou ser a sexta. Se eu andar com 5 alcoólatras, eu vou ser a sexta, né? E faz muito sentido isso, né? Faz muito. Quando, por exemplo, eu passei por uma fase meio complicada em relação à vida profissional, na faculdade e tal, onde eu me vi, tipo, muito ferrado nas provas de faculdade, e aí você tá aí o que eu fazia? Eu começava a chegar cedo na faculdade para poder ir pra biblioteca. E aí nisso eu comecei a conhecer várias pessoas de outros cursos que tinham o mesmo hábito, né? Então começou a virar uma amizade onde a gente se reunia para estudar. Isso me proporcionou resultados melhores, e aí, né, uma coisa foi levando a outra. Mas você selecionar o meio a qual você está inserido, os lugares que você frequenta, até o tipo de conteúdo que você consome na rede social, na internet,
é muito importante, né? Nós achamos que, tipo, não influencia, mas influencia bastante, né? A companhia, tudo, válido para tudo na vida. E, Pedro, ainda falando de família, você tem, assim, você tá no auge da sua carreira, assim, eu acho isso muito bacana. Você acredita que eu já pensei em fazer faculdade de nutrição? Sério? Eu vou te falar sobre isso já, mas ainda sobre família, você pensa em casar, ter filhos? Cara, penso, eu acho que sim. Como você falou, eu ainda não acho que eu tô no auge da minha vida Já tem o profissional. Fred, você já tem o Fred, que você quer um filhão, dá trabalho. Filho, é quase um filho, né? Mas assim, eu acredito que eu ainda não esteja no meu auge da vida profissional. Tem algumas coisas assim que eu quero muito fazer ainda na nutrição. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas eu acho que a gente chega a um determinado período da vida, e aí isso não depende de idade cronológica, né? Mas a gente chega a um período da vida onde a gente para de perseguir coisas que o dinheiro compra e começa a perseguir coisas que o dinheiro não compra. Então hoje, assim, eu posso falar para você com toda a tranquilidade do mundo que o meu maior objetivo hoje, pessoal, é ter a construção de um ambiente familiar saudável. Ter filhos. Ter filho, ter uma casa cheia de cachorro, de filho. Mais cachorro, mais irmãozinhos pro Fred. É bacana isso, né? E eu sempre falo muito sobre. Depende do episódio, né? Do rumo, mas quando toca em questões familiar, que é bacana ver que ainda tem pessoas que ainda têm esse sonho, porque hoje a visão de família, de casamento, tá muito distorcida. Tem pessoas que têm trauma de relações. Eu super entendo, porque são tantas relações tóxicas, são tantas pessoas sofrendo, às vezes, tipo, em relacionamentos péssimos, né? Então, assim, é bacana ver que ainda tem gente que sonha com isso, que sonha com casamento, que deseja ter família. Tem até um meme que rola lá no Twitter de tipo assim, alguém fala assim, meu sonho é casar e ter filhos. Aí vem alguém embaixo, eu conto ou vocês contam. E é de se entender os dois lados. O lado de quem tá traumatizado porque já sofreu demais, mas, pô, deixa a pessoa que deseja construir, né? Correr atrás disso. Eu acho que assim, a maioria das pessoas hoje não querem ter um casamento, não querem estabelecer uma união, por dois fatores. As experiências traumáticas passadas, mas todo mundo passa. Eu já passei, tenho certeza que você também. Com certeza. Entendeu? E também pela vivência na infância que essa pessoa teve. Então, se os pais dela tinham, né, uma relação de difícil, muita briga, ela talvez ache, né, a visão dela é que todo casamento é assim. E que não é verdade. Eu posso falar que, cara, o casamento da minha mãe e do meu padrasto foi um casamento bem conturbado. Foram ali 16 anos bem complicados, entendeu? E hoje a minha principal vontade é realmente fazer uma desconstrução daquilo que eu já vivi, entendeu? Então é criar um ambiente familiar. Minha mãe é maravilhosa, tive uma educação incrível, mas é ter um ambiente familiar, criar um ambiente familiar diferente do que eu fui criado. Esse é o meu principal objetivo hoje. Cara, bacana, e nós concordamos nisso também. Eu acho que é até a primeira vez que eu falo disso, pô, cara, da minha mãe eu falo sempre, a minha mãe é a minha vida. Eu tenho uma tatuagem pra ela na costela, que é quase um livro. Cara, minha mãe é o amor da minha vida, mas isso faz muito sentido, que tem pessoas que são traumatizadas por conta daquilo que viveram na infância, que presenciaram os pais e... Eu nem me refiro a ele como meu pai, o meu genitor, cara, a pior pessoa que eu conheci na minha vida, minha mãe também. Eu tenho 23, acho que minha mãe foi 25 anos casada com ele, um casamento péssimo, conturbado, tanto que eu falo pra quem quiser saber que minha mãe é pai e mãe, e eu sempre tive essa visão, né? Eu saí de casa com 18 anos, e eu sempre falei isso, que quando eu quisesse casar, encontrar uma pessoa, porque casamento é coisa séria, né? Tem pessoas que banalizam isso, casa, separa, arruma outra, separa. E cara, eu acho super válido, eu sou super a favor do divórcio, se a pessoa tá infeliz, tá sofrendo. Mas na próxima vez que for casar, que esteja certo de que é a pessoa certa, de que é uma pessoa bacana. Então eu sempre tive essa visão de que quando eu casasse, tipo, escolhi a pessoa que eu quero passar a vida, que eu iria desconstruir coisas que eu vi, que eu passei, e tu falou a mesma coisa, que você queria desconstruir isso, né? Acredito que o que você queira passar para os teus filhos seja algo diferente, talvez, do que você tenha visto durante 16 anos, né? Do casamento da sua mãe. Foram 16 anos, mas assim, é o que você falou, seu genitor, eu fui conhecer o meu genitor, eu já tinha por volta de 18 anos. Eu não tive contato com ele durante a minha infância, durante a minha adolescência. A maior parte da minha vida foi tendo referência como homem, assim, da casa, era o meu padrasto, né?
Só que assim, ele era o que a gente chama, né, um frequentador da casa e não exercer o papel de pai. E isso que eu quero é justamente ao contrário, o que eu quero é exercer um papel de pai, né? Bacana E de demais. parceiro, e de companheiro. Porque, cara, casamento é difícil. Pô, pra caraca, Relações são difíceis. Demais. Relações de trabalho, amizade e casamento Namoro também, né? Namoro é complicado. E pra dar certo, eu acho que, pô, óbvio, tem que existir sentimento e tudo mais, mas a decisão de ficar. Cara, ó, vou ficar contigo e a gente vai fazer dar certo. As pessoas idealizam o casamento como aquela parada perfeita, né? Tipo, pô, príncipe, princesa todo dia. Só que, pô, na real não é essa, né, cara? Vai ter dia que você vai estar meio de saco cheio de estar ali, tipo... Não quer nem ver a pessoa, mano. Caraca, o que eu fiz da vida? E no dia seguinte você acorda... Pô, foi a melhor coisa que eu fiz da vida, ter casado. Tem preferência, menino ou menina, pra ter um filho? Pô, cara, menino. Menino? Menino. Eu sou menino, pai geralmente é ciumento, né? Eu também quero um menino. Meu Romeu... Botar um vascaíno no mundo, assim. Você é vascaíno, Pedro! Eu vou pedir pra produção puxar. É quem eu tive de convidado vascaíno, porque eu sou sempre a que sofro preconceito, cara. Eu sempre pergunto, Tá não sei o brabo quê. aí. Qual é o teu time? Flamengo. Qual é o teu time? Fluminense. Cara, o vascaíno, cara. Acho que é por isso que eu tava tão animada de te receber aqui. Pô, Vascaíno se Vasco, né? identifica. Mas assim, antes de pularmos pro próximo tema, que fase complicada é essa questão? Macumba, cara, não sei se é macumba, se é... Eu vou te falar, vou na Igreja Universal, vou buscar saída, eu não sei mais o que fazer com o Vasco. Tem que jogar só grosso em São Januário. Não, e nos torcedores, nos jogadores, que cara, que dificuldade. Ó, a minha irmã é vascaína, eu tenho 23, minha irmã vai fazer 21 agora em setembro. A minha irmã é louca, obcecada pelo Vasco. Você fala assim, Júlia, tu é obcecada pelo Vasco? Eu já vi a tatuagem. Não, você viu, né? Obcecada? Não, mas a minha irmã, ela teve problema de sistema nervoso. O cabelo da minha irmã tava caindo por causa do Vasco. Alô, Ana Luísa, te juro, o cabelo da minha irmã tava caindo por causa do Vasco. Presente que minha irmã, não sei se ela tinha 16 para 17 ou 17 para 18. Ela pediu para minha irmã, para minha mãe, ela pediu para minha mãe de presente de aniversário para minha mãe autorizar ela tatuar a cruz na perna do Vasco. Porque eu fiz agora a tatuagem, tem alguns meses que eu fiz. Então assim, a minha irmã é muito obcecada pelo Vasco. Papo tipo assim, de se tremer todinho. Acho que a minha irmã nem se relacionaria com um flamenguista. Eu passo mal, cara. Tu também é neurótico assim com o time? Não, meu cunhado é vascaíno roxão também, dor doente junto, assim, eles passam mal. Já passei muita situação também por causa do Vasco. Sério? Já vai muito pra jogo? Já fui mais. Hoje já se aborreceu, Pedro, em jogo, assim? Já. Que isso, sério? Você tem uma, tipo, tranquilo, calmo? Não, eu sou super tranquilo, mas é porque assim... O Vasco tira qualquer um não do tem sério, como, Pedro. o Vascaíno... Cara, ó, você falou de casar, casa com o Vascaíno. Porque se ele não desistiu do Vasco até agora... Vai ser eterno o casamento. Acabou. Vai ser eterno o casamento. Cara, o Vasco tira a paciência de qualquer um, né? Mas o João, que eu falei no início... É vascaíno também? Pra caramba. A nossa amizade começou por isso. Por causa do Vasco. Por causa do Vasco, né? E aí, pô, a gente já dormiu do lado de fora do estádio pra comprar ingresso, matava aula. E muita coisa. Pelo menos foi pelo Vasco, né? Pelo vale a pena. É tipo assim, a relação nossa com o Vasco é meio tóxica, que tipo assim, só faz a gente sofrer, mas a gente não consegue abrir mão, né? Supera. E é sobre... Vamos pro próximo tema, né? Tem muita coisa bacana pra gente falar. É que falar do Vasco, o clima até pesa assim, né? Dá até uma tristeza assim. Nutrição, mitos e verdades. Cara, você como nutricionista já deve ter visto de tudo, escutado de tudo. E da mesma forma que escutar, tipo, pô, coerente a fala dela, tu já deve ter escutado coisas do tipo, cara, que loucura, da onde esse ser surgiu falando essa besteira? Já passou por muita coisa assim de tu? Muito. Quase todo dia. Quase todo dia, né? Quase todo dia. Desde o básico, tipo, pão engorda. Glúten engorda. Eu quero falar várias coisas, vai, fala, mas eu quero falar várias coisas. Pão engorda, glúten engorda, alimento X, Y é vilão, não consuma isso, não consuma aquilo. Até jejum de 48 horas eu já vi. Assim, ficar 2 dias sem comer. Sério, e tipo, assim, acho que é o que os nutricionistas, eu tenho alguns amigos nutricionistas também, que
tipo, sempre desmentem e tal. Já vi pessoas concordarem que tem muito coach, né, muito influenciador que se sente nutricionista e acaba, tipo, entre aspas, prejudicando o trabalho de vocês. Porque, tipo, você tem 1 milhão de seguidores, aí vem eu que nunca, não fiz uma faculdade igual vocês que se dedicaram, tenho 10 milhões de seguidores e vou lá falar um monte de besteira, de curso e tal. E imagina os teus pacientes confusos com isso. Já passou por coisa da pessoa... Já, tem paciente que me manda vídeo no Instagram falando, Nutri, isso é verdade? Aí não, tem que pegar, explicar e tal, não sei o quê. Mas assim, isso que você falou é muito verdade. A gente está numa era, a gente vive uma era onde a informação está muito de fácil acesso. Isso é ótimo, só que essa informação ela precisa ser uma informação de qualidade, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala sem propriedade daquilo que ela está falando, né? Então, assim, fazer uma faculdade, o nome já fala, faculdade, ela te faculta a, ela te habilita a. Então, assim, com certa propriedade para falar sobre nutrição. Com certeza. E aí voltando para esse mito, assim, que eu vejo muito, eu mesma já acreditei nisso, que carboidrato à noite não pode, já deve ter ouvido isso 500 vezes, né? Mas agora vamos esclarecer isso pra galera, pro público. Carboidrato à noite engorda? Não engorda. O carboidrato que você come à noite é o mesmo carboidrato que você come de manhã e de tarde. Não muda. O que vai, né, ter um papel influente, fortemente influente, no seu processo de ganho ou perda de peso é quanto você consome no dia inteiro. Então o que às vezes acontece? Muito comum isso acontecer. Nutri, não como nada de manhã. Só vou sentir fome ali perto da hora do almoço. Ela faz o almoço, não come nada à tarde, e aí chega à noite em casa, depois do trabalho, cheia de fome. Come, obviamente, o que vê pela frente, uma quantidade grande de comida, aí é o carboidrato à noite que engordou. Não foi o carboidrato à noite que te engordou. Foi a má distribuição de toda a sua dieta que te engordou. Entendeu? E as calorias que você consumiu excessivamente durante o dia. O contexto, né? Não é em si Nunca é sobre uma refeição, nunca é sobre um pão com ovo, nunca é. Nunca é. É importante, né? Não, eu assim, aos pouquinhos eu aprendi isso e tal, mas ainda se fala muito nisso. Inclusive eu vi recentemente, não tão recente, mas não também muito passado, não sei se ela é nutricionista, se ela é personal, ou se ela é só influenciadora, ela é bem famosa até, ela falando isso, não comam carboidrato de noite, não sei o quê. Eu não sei se você conhece ele, Arthur Pereira é o nome dele, ele é nutri e tal. Eu adoro o Arthur. Sensacional, adoro, né? Ele e a Maíra, tô pra trazê-los aqui, adoro, sou fã deles demais. Eu já fiz parte do time dele, né, porque eu competia. Já competiu, Pedro? Você falou que você tem especialidade, né? Sou especialista em fisiologia do exercício. Sou carioca, mas eu tenho especialização na Universidade Federal do Paraná e atualmente bodybuilding coach, pós-graduação em bodybuilding coach. Cara, bacana, eu acho uma... Tu acredita que assim, eu passei por um processo que aí eu engordei pra caramba e agora é que eu tô tentando voltar. Tô voltando aos poucos aos trilhos. E aí teve uma época, eu tava bem seca assim e tal. E aí eu acho o máximo a galera que compete. Eu sigo o Arthur, sigo a Maíra, né? Os dois estão nessa área, acho bacana, né? Os dois envolvidos nessa visão. E aí eu já pensei, cara, porque eu já vi o Arthur postar atletas que, tipo, se a pessoa assim, antes, você não daria nada pela pessoa. Então você já deve ter visto muito isso, né? Da pessoa chegar pra você com o corpo, assim, de uma forma, e você transformar a vida da pessoa, literalmente. Com certeza. Inclusive eu mesmo já mudei pra competir. Mas assim, tudo é um processo. Óbvio que a gente vê uma foto de antes e vê uma foto de depois, não é tão rápido assim. Uma semana. Existe toda uma construção. E aí quando no caso do atleta, lá no início do ano, a gente pega o calendário das competições do ano inteiro. Então a gente vai, você vai na competição X, Y, Z. A gente tem as datas, de data tal você tem que estar pronto. Pronto, né? Ou pronto, enfim. E aí você faz todo um processo pensando naquela data. Sabe? Então é o dia do campeonato, a gente fala que é o dia D, é a sua melhor versão. Porque ali você tem luz, você tá desidratado, você tá pintado, né? Que tem aquela tinta. Eu tenho um monte de dúvidas. Eu já vi vários, eu vejo assim, na hora de estar lá pintando, porque a tinta influencia de forma positiva? Influencia muito. Por exemplo, eu que sou branco, quando a luz bate em mim, ou qualquer pessoa de pele muito branca, a gente perde definição. Não tem contraste. Então ele passa uma tinta para escurecer o tom da pele e também passa um óleo para deixar brilhoso
Pra na hora que a luz bater, a Por gente isso tá ter todo uma mundo definição. moreno lá, Todo assim, mundo com moreno. tudo definido e tal. aí. E, cara, sabe uma dúvida que eu tenho também em relação a essas competições? É que, tipo, eu não sei se é um dia antes, se é no dia, que a pessoa se entope de carboidrato. Não tem isso? Assim, Tem, come lá um carbo. monte de coisa gostosa. Como é? Por quê? Porque ao longo do processo da preparação do atleta e na semana antes da competição, a gente faz uma depressão de carboidrato. Ou seja, a gente diminui drasticamente os carboidratos da dieta da pessoa. Né? E aí dentro do seu músculo, você armazena energia também. A gente armazena energia no corpo como gordura e como glicogênio. Esse glicogênio pode estar no fígado e pode estar no músculo. Quando a gente tira o glicogênio da dieta e a pessoa continua treinando, esse glicogênio muscular, que é a energia do músculo, ela sai. Então você fica com um músculo menor, como se ele tivesse murcho, uma bexiga murcha. No dia antes da competição, no dia da competição, a gente faz uma recarga desse carboidrato que a gente tirou da dieta. E aí recarregando o carboidrato, inserindo o carboidrato ali dá uma inchada, entendeu? Então é por isso que a gente faz esse carb up no dia da competição. Cara, maneiro. Não, uma vez eu vi assim, o cara lá, tipo, acompanhando. Eu esqueci o nome dele, eu acompanhava ele compete e tal. E aí, o cara, tipo, focado na dieta, postando treino, tem que beber muita água também, né? No geral, a pessoa já tem que beber, né? Mas atleta deve ter que beber bem mais, né? Durante a preparação, dia normal, assim, a sua recomendação de água de uma pessoa normal de atleta, ela é basicamente a mesma. Tá? Agora, na semana antes da competição, ali 7 dias da competição, é feita uma hiperidratação. A gente coloca ali, depende, né, de categorias, mas a gente coloca ali geralmente de 100 a 130 ml por cada quilo de peso corporal. Então a pessoa vai começar a semana bebendo, por exemplo, 10 litros de água, 12 litros de água. E aí a gente vai caindo ao longo da semana esse volume de água para que no dia da competição ela beba 500 ml, às vezes não bebe nada de água. A intenção de fazer essa hiperidratação é a gente inibir um hormônio chamado EDH. Quando a gente inibe o hormônio, a gente está colocando muita água. A gente inibe a secreção de EDH. E aí quando você tira a água depois, você está em 10 e passa a consumir 4 litros de água, por exemplo, a sua diurese continua aumentada, assim como você estivesse tomando 12 litros de água, 10 litros de água. Caraca, que maneiro. Então você tem uma desidratação natural, para deixar ainda mais definido o físico. Entendeu? Cara, o nosso corpo é muito massa, né, cara? O corpo do ser humano é uma máquina, né? Você cuidar, dá tudo certo. Agora, se não cuidar, você vê reflexo negativo em várias coisas, né? Tudo. E posso fazer uma pergunta polêmica? Eu tô te falando com uma pessoa assim que não entende, cara, nada de nada mesmo. Tô te perguntando aqui e... Bem, eu acho que é bem polêmico, nem sei, acho que pode. A galera que compete pode fazer uso de anabolizante? Pode, eu já vi os dois lados. Eu já vi pessoa dizer, não, aqui é natural, não sei o quê. Até hoje eu não sei se estava ironizando, se era real. Como eu já vi um rapaz que eu sigo, ele é até policial também, ele é todo compete, ele até ganhou 2 competições, acho que no ano passado. Ele falando que, tipo, é impossível você competir puro. Não tem como. Todo mundo então faz. Todo mundo. Homem, mulher, todo mundo. Não existe tipo uma... Não existe o bodybuilding natural. Não existe. Não existe. Até tem algumas federações que tem algumas categorias de bodybuilding natural, só que não é nem propagado porque não vende, não é uma coisa comercial. E não é nenhum demérito você usar esteroide anabolizante, até porque dentro da rotina do atleta é só mais um artifício que ele usa. Claro, tem dieta, só zero problema. Eu acho a pessoa, porra, faz de tudo lá, toma, se enche de cachaça final de semana. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não. Ao contrário, eu acho super de boa. Mas ainda é tabu, né? Tem gente que ainda leva isso como... É porque, na realidade, foi feita uma construção muito errada. Até por falta de informação também. Né? Eu sou uma que não tenho informação nenhuma. Que eu vou defender sem nem saber porque que eu defendo. Até por falta de informação também. A gente era dito há uns anos atrás que você teria uma falência hepática, uma falência renal por conta do uso de anabolizante. Não é verdade, não é bem assim. Tudo depende de dose, depende de tempo de uso, depende de predisposição genética, depende de vários outros fatores que vão culminar nesse... E antes de você chegar, por exemplo, a um transplante, você tem outros colaterais que vão te alertar, tipo, para aí. E é sempre bom você fazer exames, né? Então, vá no nutricionista, vai no médico, pede ali, eu sempre peço para meus pacientes, todo início de ano, usuário ou não de esteroide, para fazer todo um acompanhamento dos marcadores bioquímicos,
transaminases hepáticas, tudo pra ver como é que tá, pra aí a gente conseguir seguir o trabalho da melhor maneira possível, sabe? Com tranquilidade. É bacana, é importante esse cuidado e também é importante tirar um pouco dessa neura que a galera tem, né? Tipo, a pessoa acha que... primeiro que quem faz uso sabe o que tá fazendo. Tudo bem que deve ter muita gente desinformada, não tem? Tipo, eu fosse falar, eu posso assumir um erro assim. Eu tava morando até aqui no Recreio, eu tava focada, eu malhava todo dia, eu tava com a perna assim, nunca tive tão definidinho igual eu tava. Aí eu fiz lá um ciclozinho e tal, deu certo, mas parei porque Pedro, eu prefiro fazer dieta, pode me colocar pra fazer a dieta bonitinho, mas agora treinar é uma parada que eu faço assim, à força, não é algo que eu tenho... Nossa, eu gosto de correr, eu amo corredinha, um cardiozinho, sou apaixonada. Agora, me botar dentro de academia todo dia, eu faço porque eu acho importante, não só pela estética, saúde, mental também, pois já cansei de entrar na academia mal-humorada e sair feliz da vida. Mas eu sou uma desinformada assim, em relação a esse negócio de uso anabolizante. A pessoa fala assim, vamos fazer um ciclozinho, se eu tiver focada e tal, eu não tenho problema nenhum. Só que da mesma forma que eu sou desinformada, deve ter muita gente desinformada que tá um mês na academia e quer se entupir de anabolizante. Você já deve ter visto muito, né? Já. Inclusive é um mito bem grande, né? Já chegou paciente pra mim falando, Nutri, eu quero ter um percentual de gordura X, eu quero chegar no corpo X. Isso só dá pra chegar com anabolizante, aí você vai ver referência de físico da pessoa, um físico normal, de uma pessoa que treina e se alimenta bem. Então, assim, às vezes as pessoas, elas colocam, né, o esteroide anabolizante como, nossa, é só com isso que eu vou chegar no meu objetivo. E não é bem por aí. Mas eu já cansei de pegar homens, mulheres, que você parece até que nem treina, chegar lá no consultório e falar, poxa, ó, tô usando X, Y, Z, coisas. Eu falo, cara, você treina? Treino e tal. Mas você vê que o cara tá colocando, na realidade, o esteroide anabolizante ele é como se fosse a cereja do bolo. Só que a base não tá bem fortalecida. A alimentação não tá ok. O treino não tá ok. E também é um mito você, preciso necessariamente fazer musculação? Não, você consegue ter um físico excelente sem fazer musculação. Musculação ela vai te trazer vários benefícios. Vários benefícios, tá? Mas você consegue fazer uma atividade física que você goste e que vai te proporcionar resultado legal. Porque no final das contas, o que vai influenciar é a sua aderência. É o tempo que você consegue seguir fazendo aquilo. Constância, né? Constância. Tanto dieta quanto de treino. Então, quando você coloca uma coisa que você gosta de fazer, sua dieta é saborosa, você consegue fazer facilmente, e o seu treino é legal, você gosta de ir, pronto, você vai ter sucesso. Cara, bacana. Não, é bom, eu tava falando até isso com um outro convidado, eu falei que eu não sou muito de medir palavras não, se der eu pergunto mesmo, aqui não é nada combinado, e agora eu vou te fazer uma pergunta assim que, cara, vai me fazer muito feliz, dependendo da resposta. Eu acho que eu já até sei, tal, que eu procurei saber. Eu nunca fui eu tenho um péssimo hábito, eu acho que você vai falar assim, você é maluca, você tem que se forçar a comer. Pedro, eu não como legumes. Não gosto. Eu gosto de batatinha, gosto de cenoura, mas tem que ser quase imperceptível a cenoura, que dependendo do tamanho eu não como. Saladinha verde, que na verdura e tal, eu como. Mas agora, abóbora, eu tenho, pavor e tal. Então assim, eu nunca fui a pessoa que me alimenta bem, porque eu sei que pra tudo na vida, se eu me alimentasse melhor, seria mais fácil pra tudo, né? Eu vou deixar você falar sobre depois. Mas eu nunca também fui a pessoa que come um monte de besteira, ao contrário, eu troco qualquer McLanche feliz por um prato de arroz, feijão e frango. Minha alimentação é bem básica, tipo arroz, feijão e frango, arroz, feijão e carne. Legume não é meu forte. E refrigerante eu já tive um tempo muito viciada, muito. E aí diminuí, e hoje, Júlia, como é que é teu contato com refrigerante? Zero. Eu sou apaixonada, minha coquinha zero, eu não abro mão. E aí a pergunta, ainda no tema mitos e verdades sobre a nutrição, há quem fale que não, é bem melhor do que você se entupir num refrigerante cheio de açúcar e tal. E há pessoas que falam que é absurda a quantidade de sódio que você está se matando tomando refri zero, que é melhor você tomar o normal. Me fala um pouco sobre. Você toma whey protein? Quando eu tô treinando, agora eu tô abandonada, assim, a minha vida de treino e tal tá abandonada. A alimentação tá voltando. Beleza. Se você for comparar o sódio do whey protein, que é largamente consumido por todo mundo que treina, às vezes nem necessitaria de usar o whey protein, usa.
Se você comparar o sódio do whey, ele é 3 vezes maior que o sódio da Coca-Cola. Gente, eu quero isso, eu quero um corte disso. Fala sobre, não sabia. O whey protein ele tem uma quantidade bem maior de sódio do que a Coca Zero. Então assim, você vai morrer por conta do Coca Zero? Não vai, não vai. Coca Zero é saudável? Refrigerante zero é saudável? Não é, gente. Nenhum refrigerante é. Aliás, nenhum ultraprocessado é saudável, né? Só que quando a gente coloca uma pessoa em 2 situações, a pessoa já consome refrigerante cronicamente há 30 anos. O meu público lá no consultório são principalmente mulheres de 25 a 42 anos. Então eu pego ali uma mulher de 35 anos, de 30 anos, ela consome o refrigerante dela a vida inteira. Aí eu chego pra ela e falo, a partir de hoje você não bota uma gota de refrigerante na boca. Vai entrar por aqui, vai ser por aqui. Não vai adiantar. É igual droga, né? Tipo, não igual vai cigarro. Adiantar, não vai ter como. Então a gente fazer uma substituição, no caso dela, é extremamente benéfico. Extremamente benéfico. Tá? Fazer essa modificação do refrigerante normal para o refrigerante zero vai dar super certo. O refrigerante zero ele vai atuar também com dois papéis, né? Aquela vontadezinha de doce que você sente depois do almoço, vai no refrigerante. Tomar o zero ajuda pra caraca, né? Já vai ajudar muito, sabe? E você tem uma coisa ali, a aderência que eu te falei, né? Você só vai aderir naquilo que você gosta, naquilo que for fácil para você, for dentro da sua realidade, né? Então, assim, a Coca Zero vai te ajudar, se você gosta, vai te ajudar a concluir a sua dieta no dia a dia. Então não vai matar ninguém um copo de Coca-Cola zero por dia. Não vai matar talvez ninguém. Talvez 1 litro, talvez eu consuma 1 litro. Não vai. Não vai. O único público, assim, que eu faço a exclusão do refrigerante zero são algumas pessoas com doenças inflamatórias intestinais, tá? Por conta do uso de adoçante extremamente elevado, corante, eu tiro da dieta de alguns pacientes com doenças inflamatórias intestinais, porque pode aumentar o teor da inflamação, pode causar alguma irritabilidade, então a gente tira. Nesses casos a gente utiliza mais suco de fruta, mas de caso ao contrário, pode usar tranquilo. Tu também tem paciente tipo criança, e se tiver que preparar uma dieta para uma criança acima do peso também, ou você não atende? Então, hoje eu trabalho com a faixa etária de 15 a 50, 60 anos de idade, mais ou menos. Não trabalho com crianças menores de 15 anos, mas eu trabalho com grávida. Ah, sim. Então, e tipo uma grávida durante... Acredito que a alimentação... Cara, eu vi que você é um nutri da Júlia Peixoto, né? Eu vi que ela postou lá você. E, cara, eu até vou te falar, eu vi uma notícia, assim, sobre tu, eu vi... Não sei se foi uma notícia, uma matéria... É a mesma coisa, né? Falando assim... Cara, eu curto a Júlia demais, eu uso as maquiagens dela. E aí eu vi assim... como é que era? Você como nutricionista, eu acho que tudo que... toda a carreira, seja nutrição, direito, o jogador, tudo que você se destaca, você começa a ter um público muito maior. Isso tem o lado bom, tem o lado ruim, tem o lado crítico. Pô, você já deve ter sofrido assédio, recebido assédio de seguidor. Aí tava escrito assim... Eu ri muito. Eu tava com a minha assessora, eu mostrei pra ela. Eu falei, cara, eu vou levar esse rapaz de lá no pod e tal. Aí tava escrito assim, era uma pergunta assim, o que mais chamou a atenção na gravidez da Júlia? Não sei, o pai, a mãe, não sei o quê. Aí, não sei quem foi a fonte, mas escrito assim, o nutricionista dela. Eu vi. Tu viu isso? Cara, eu ri muito. Mandaram. Aí eu nem acreditei. Falei, nossa, a galera é rápida, porque ela tinha acabado de sair da consulta, assim, nesse dia. Eu cheguei em casa, tava olhando o WhatsApp, assim, respondendo a galera. Aí mandaram rindo a beça. Eu achei engraçadíssimo, né? Leva de boa, assim? Porque tem gente que deve se aborrecer e tal, não sei o que. Mas quando você se torna uma pessoa pública, você tem que entender que esse tipo de coisa vai ocorrer diversas vezes. Acho que a partir do momento que exista respeito, não foge do respeito a você, a sua pessoa, a sua vida pessoal, não tem nada demais. Se você é público, você tem que entender que você vai da mesma forma crítica, né? Você tá sujeito, não tem como. Hoje, o Instagram, ele acaba sendo a principal ferramenta de trabalho, acho que não só minha, mas acredito que sua também. Muita gente, e a gente tá sujeito a isso. A crítica, a elogio, a brincadeiras, e aí você tem que ponderar um pouco. Você vai levar na brincadeira o que for de brincadeira, você vai levar, né, na seriedade o que for pertinente. Algumas críticas são pertinentes, cabe você fazer uma reflexão. E tem aquelas críticas de quem nunca construiu nada, as construtivas de quem nunca construiu nada, que aí você deixa pra lá também. Frustradas, né? Gente frustrada, né? Aí você deixa pra lá também pra não estressar, gastar energia à toa. É isso, mas aí voltando pra Júlia, eu curto demais ela.
Desde sempre, eu acho que ela é muito gente fina, Muito né? gente fina, muito Eu acompanhei ela no De Férias com o ex também. Não, a Júlia eu acompanho ela já de um bom tempo. Mas aí, sobre a alimentação das grávidas, existe uma mudança, tipo, pô, engravidei, Pedro. Existe uma mudança drástica na alimentação das grávidas ou tipo, não, é o básico que funciona? A alimentação saudável, ela sempre vai funcionar para todo mundo. Agora, engravidou, primeira coisa, suplementação de ferro e ácido fólico no primeiro trimestre. Tá? Isso é muito importante para a formação do tubo neural do neném. Tá? Então, assim, precisa de fato fazer essa suplementação. Durante o período gestacional, a gente, né, programa o seu ganho de peso por gestação. Né? Não é comum, na realidade não deveria ser comum você ganhar 20, 15 quilos numa gestação. Né? Não seria o ideal. Então a gente programa o seu ganho de peso por cada semana gestacional para que chegando no fim da gestação, o neném esteja no peso ideal e você também. E aí logo após o parto, o seu peso já volta para o peso ideal, ali bem próximo do que era antes de engravidar. Assim, sem querer te cortar sobre mito e verdade da nutrição, tipo assim, de fato, tem muitas grávidas que engordam bastante, como eu já vi pessoas que conseguiram depois manter, tipo, 3 meses depois, voltar ao corpo normal. Tipo, não interfere eu estar grávida no ganho de peso? Porque, primeira pergunta, não interfere, tipo, não tem nada a ver, engorda porque acaba consumindo mais do que consome, ou não, de fato, tem uma influência assim, porque tudo bota uma culpa muito em hormônio, essas coisas todas, isso é mito, verdade? Eu acho que grande parte do aumento de gordura, eu vou falar aqui aumento de gordura e depois eu vou te falar sobre aumento de peso, que são coisas um pouquinho diferentes. Do aumento de gordura na gestação está ligado aos mitos da nossa população. Aquele velho ditado, tô grávida, vou comer por 2. Isso não existe, gente. Isso é mentira. Não sente, então, mais fome? Não. Na realidade, você pode até sentir um pouco mais de fome, mas não se forçar a comer mais porque eu tô grávida e preciso comer por 2. Entendeu? E aí você vai ver que a pessoa tá comendo um bolo, Nutella. Não, seu neném não precisa de bolo, não precisa de Nutella. Tá? Seu neném precisa de alimentação saudável. Então, assim, o ganho de peso ele vai existir por 2 fatores. Hormonal, você acumula mais líquido, então você ganha peso. É comum a gente ver mulheres grávidas com o pé mais inchado, até o rosto mais inchado, essa retenção de líquido, né? E aí por isso você acaba ganhando peso na balança, mas isso não necessariamente se reflete em ganho de gordura, né? Então, são coisinhas um pouco diferentes. O que acontece na gravidez é por conta do ambiente hormonal diferente, você tem um remodelamento da sua gordura corporal. Então hoje, né, por exemplo, a mulher ela acumula gordura em áreas chamadas de áreas ginecoides. Geralmente é quadril, mama, tá? E aí quando você engravida, você tem um aumento de gordura na região abdominal. Por quê? Para proteção física do feto e isolamento térmico. Né? Então ocorre um remodelamento, mas não necessariamente o ganho de gordura. O ganho de gordura só vai existir se você largar a mão na dieta. Como você disse, entupir de Nutella após o almoço. Entupir de Nutella, entupir de doce, aí vem a diabetes gestacional. E nem faz bem pro bebê, né? Não faz. Alguns alimentos devem até ser proibidos, tipo comida japonesa, carne isso eu soube, parece que... Cara, eu sempre fui tanto... Vou esperar o próximo tópico para falar disso, mas eu já pensei em fazer faculdade de nutrição várias vezes, porque assim, eu tô terminando a faculdade de marketing, só que o marketing eu fiz mais por motivos profissionais, algo mais curto, porque quando eu decidi, eu sempre fiquei muito na dúvida entre fazer a nutrição e o direito. Eu nunca tinha tido essa dúvida, até então sempre estava certa fazer a faculdade de direito. Só que eu acho que é o primeiro episódio, é exclusivo que eu vou falar isso. Eu passei por um tratamento de estimulação de óvulos e fiz uso de hormônios, já tem uns 3 ou 4 anos, de hormônios e injeções e tudo mais. E na época o meu peso aumentou muito, e aí vale ressaltar que você acabou de explicar sobre incha mais o pé, incha mais o corpo e às vezes nem a gordura, né? Não, eu lembro que eu me desesperei quando eu fui vendo porque eu sempre fui uma adolescente, criança, magrinha, assim, normal, corpo padrão, magrinha mesmo, sem corpo, sem muito...
E aí, quando eu fui vendo meu peso aumentar nesse tratamento, foi me dando desespero. E aí, o meu médico, o Dr. Felipe Canavés, ele a especialidade dele, ele, além de ser ginecologista, Ih, minha língua é presa. E ele é especialista em fertilidade da mulher. Tratamentos de reprodução. E aí ele falou disso, um dos meus exames na época, acusou, porque o que acontece, eu tinha um relacionamento, eu tentei engravidar, e eu queria algo mais preciso e tal, e aí ele acusou uma toxoplasmose no meu exame. E aí eu fiquei tipo, aí eu fui na hora, a gente vai pro Google, né, e às vezes é um perigo esse negócio de ir pro Google e não consultar um médico. E aí eu vi que por conta de, talvez, gato, eu li um monte de coisa lá, não lembro exatamente a explicação que eu li. E aí ele falou muito por alto, ele explicou a importância de procurar um nutricionista para qualquer tipo de tratamento, porque para mim, quem entende de emagrecimento, ganho de peso, gordura e tudo mais, é um nutricionista, certo? E aí ele falou que, às vezes, verduras mal lavadas que a gente coma num restaurante, eu não lembro exatamente a explicação dele, porque isso já tem bastante tempo, mas comida japonesa, carne muito mal passada, e aí eu vou deixar você explicar sobre, então faz sentido, né? Faz sentido. Quando você consome um alimento cru, por exemplo, um sushi, um sashimi, ou uma peça de japonês cru, se aquilo não foi bem armazenado, se não foi bem limpo, ou se também o fornecedor não é um fornecedor de tanta confiança, pode estar contaminado, tá? Com alguma bactéria. E essa bactéria pode passar para o neném. Então, talvez não vá te fazer mal, mas pode fazer mal a ele, que não está com um sistema imunológico íntegro ainda, não está nem formado. Então, precisa ter um maior cuidado. A mesma coisa com carne vermelha. Se a carne vermelha não estiver bem passada, bem cozida, também pode estar ali contaminada com alguma bactéria que possa passar ao bebê. Às vezes você vai consumir um alimento contaminado e ele não necessariamente estará deteriorado, com mau cheiro, com uma coloração alterada. Só vai estar contaminado, você vai comer e não vai nem perceber, né? Quantas vezes a gente comeu alguma coisa, passou uns 2, 3 dias... Eu sou neurótica. Você fica falando isso, daqui a pouco eu vou sair daqui e já vou estar achando que caiu bactéria na minha água. Eu sou neurótica pra tudo, Pedro. Ai, que raiva eu sou. Também não é assim. Não, eu sou tipo assim, não almocei e tal, se eu tiver que parar, almoçar, não sei o quê, porque daqui a pouco tem outro episódio. Eu vou de boa, não ligo. Agora, se eu ficar com a parada fixada na cabeça... Eu teve uma época que eu tava tão neurótica que eu não bebia em copo de vidro nada na rua. Eu podia estar no restaurante, mas que eu pedi um copo... Hoje eu acho o auge da breguice isso. Mas eu pedi o copo descartável porque eu tinha nojo de beber em copo de vidro. Porque eu não acho que a galera lava um copo de vidro bem, tu acredita? Assim, eu tive passagem por cozinha de restaurantes. Inclusive cozinha de restaurante japonês. Vai, Pedro, vai. Ainda bem, peça crua eu já não como do jamba, mas vai, fala, Pedro. E assim, você tem que ter confiança no local que você vai, entendeu? É isso. Agora, tem lugares aí que é brabo, é bem complicado. Nossa, não... O armazenamento é bem difícil. Né? Mas aí, para concluir e pularmos pro próximo tema, tipo uma carne, eu amo carne mal passada, eu acho desperdiçar carne, vai me tacar uma carne bem passada parecendo um pedaço de papelão, eu não consigo. Faz mal pra gente, tipo, não tô grávida, tipo, eu comer minha carne mal passada, faz mal? Não faz mal. Desde que essa carne, você acondicionou bem essa carne antes de cozinhar, tava no freezer, tava em temperatura ideal, beleza, vai lá, come uma carne mal passada. Dá até pra comer uma carne cru, como carpaccio. De boa. Dá, de boa, tranquilo. Não afeta na nossa saúde, nada disso. Só não é recomendado mesmo se você estiver grávida, porque o sistema imunológico do bebê, ele não tá formado ainda. E aí pode passar alguma coisa pra ele. Não só bactéria, mas, por exemplo, o café. Café que a gente toma todo dia. Eu não gosto de café. Tem uma amiga que fala assim, amiga, eu descobri que o seu defeito é não gostar de café. Sendo que, cara, eu não consigo. Será que é frescura? É muito bom. Será que é porque eu nunca tô... Tipo, nem café, nem cappuccino. Nada de café? Nada. Chocolate? Também não. Que isso. Também não. Não, essa amiga minha falou assim pra mim, cara, não é normal você... O chocolate na gravidez também pode alterar o comportamento do bebê. Mas de forma positiva? Negativa, porque o chocolate, ele é estimulante, né? Também. Então esse estímulo, por exemplo, café, chá verde, chocolate, ervas, podem aumentar o batimento cardíaco do bebê, ele pode ficar mais agitado.
Caramba, não sabia. Ele é Não, excitatório. chocolate barra, eu como alguns assim, de boa. Doce não é o meu ponto forte. Cara, se eu comesse legume, eu acho que eu ia estar já Tem que comer legume. voando, Tem Pedro. que comer legume. Porque, ó, eu não ligo pra doce. Ah, você come? Eu amo açaí, talvez ou outra. Não. Você sabe o meu doce preferido? Vou falar, inclusive, seguidores que sempre... O que você gosta? É aqueles cookies? Biscoito, Tipo- cara, que tem até um que eles estão muito em competições, é a Muscle Cookies, Ah, sim, sabe sim, qual é? Muscle Cookies. Aqueles eu amo aquele, gosto muito brownie e tal, mas doce não é meu forte. Pudim, pavê, cocada, não como nenhum desses doces. Então assim, eu não Só falta sei, os legumes pra você. só falta os legumes, não é meu forte assim de tipo me O encher modo os de olhos. preparo. O modo de preparo dos legumes. Cara, eu já fiz ele temperadinho, bonitinho. Como eu tô falando, eu como batata. Cara, quer ver um negócio que o cheiro me enjoa? Berinjela, Ah, mas isso ninguém gosta. couve-flor. O cheiro da couve-flor me enjoa. Galera, um dos mitos é achar que nutricionista come de tudo, né? Cozinha tudo, gosta de... Não come tudo? Não, eu testo berinjela. Sério? Ai, ufa. Você come giló? Também não. Então tá meio fresco também. Não vem me atacar não, que você é meio... Não, eu como quase de tudo. Quase de tudo. Fala mais alguma coisa que você não come pra eu não me sentir Coco. um ET. Também não. Coxinha. Não, aí você tá exagerando. Coxinha. Coxinha eu gosto. Salgada eu já gosto. Tipo, massas. Cara, quer me alegrar. Eu amo um pratinho de massa. Empadão. Salgado é o meu ponto fraco. E aproveitar para te fazer uma última pergunta, esse lance de mito e verdade. Tem a Maíra Cardi, que ela fez Você deve conhecer Sim, ela, sim, provavelmente, né? Ela fez o aniversário da filha com brigadeiro de chuchu. E teve até a polêmica dela com o Arthur Aguiar lá, que o cara foi comer pão no BBB e ela, tipo, se Ai, eu desesperou lembro e disso. tal. Nossa. E falam muito sobre farinha branca, sobre... De fato, é vilão na dieta? Não, não é vilão. O que acontece, na verdade, por exemplo, você vai numa festa de aniversário. Você não vai em festa de aniversário todos os dias, né? E aí, naquele ambiente, naquele momento, um brigadeiro de verdade, um bolo açucarado, vai ser saudável. O alimento ser saudável ou não, depende muito do contexto. Por exemplo, você está há muito tempo sem ver seus amigos, você está passando por uma fase difícil, e aí um amigo seu te chama para tomar um vinho. Aquele vinho talvez seja o alimento mais saudável que você consumiu durante vários meses. Porque você está dentro de um contexto onde você está com uma pessoa que você gosta, fazendo algo que você gosta, uma pessoa que você precisava. Eu costumo sempre falar que as calorias de um determinado dia não farão diferença em anos, mas aquele dia pode fazer. Então, assim, às vezes você deixa de estar com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, por conta de alimentação. Cara, não faça isso. As pessoas são mais importantes. Entendeu? O que, na realidade, você tem que saber é como aproveitar melhor esse momento. Você vai numa festa, você vai comer todos os brigadeiros da festa? Não, né? Então não tem essa necessidade de colocar um brigadeiro de chuchu, não tem essa necessidade de fazer exclusão da farinha branca. Tudo é o seu comportamento, o modo como você se relaciona com o alimento. Muita gente, hoje isso é bem comum, recebo muito disso no consultório, eu falo que é comer as emoções. Come porque tá triste, come porque tá feliz, come porque se estressou no trabalho, se estressou no trânsito, come por qualquer motivo. Ansioso, come, e é isso que vai fazer você engordar, é isso que vai fazer você ganhar peso. Né? É a maneira como você se relaciona com o alimento, como você vê o alimento, e não aquilo que de fato você consome. Existe uma dose, existe uma quantidade ideal de cada coisa, inclusive de brigadeiro. Saber fazer. Só saber. Eu ia até te falar sobre, tipo, que eu acho que você tá com um psicológico bom é muito importante pra alimentação também, né? Porque, tipo, você tá lá triste, pô, acabou de tomar um chifre. Pô, tu vai se entupir de brigadeiro, vou comer uma panela de... Não, se eu tomar um chifre... Eu vou te falar, eu sou o contrário. É o que eu tô falando. Pedro, me ajuda a comer legumes. Eu preciso comer... Sabe por quê? Se eu tomar um chifre, né? Hoje não, solteira. Mas assim, se eu tivesse que tomar um chifre, eu duvido que eu ia comer uma panela de brigadeiro. Eu ia pra primeira academia que eu vi aberta pra ficar o mais gata possível, pra humilhar a pessoa no dia seguinte. Tipo assim, você sabe? Eu sou essa pessoa, eu não sou de comer... Não,
Ah, você já extrapolou? Sim, né? Óbvio, é normal. Tipo, vou num rodízio. Pô, eu não vou me preocupar com caloria. Se eu tô indo pro rodízio, eu vou. Talvez seja até um pensamento errado, mas agora tem pessoas que, tipo, tá triste, sintope de besteira, tá feliz, vou comer para comemorar, né? Existe muito. Então, acho que o psicológico bom é muito importante na aderência da dieta. O seu estado físico, ele reflete muito o seu estado emocional. E vice-versa também. Não dá pra gente comer porque tá feliz, porque tá triste. Não dá pra gente ter essa recompensa. Não dá pra gente ter aquele eu mereço. Parece uma semana eu mereço, né? Eu faço isso com compras, Eu mereço. Gente, não merece. Não merece, tá? Eu vou deixar bem claro aqui pra galera que não merece comer um pote de Nutella depois que você chega no trabalho. O trem é bom, né? É gostoso, Pedro. Oi? Tu gosta de Nutella? Gosto, mas... tá. Porque tu falou que não gosta de coxinha, eu já tava aqui pensando no que eu iria te pegar, o que tu come. Com muita coisa. Mas, enfim, porque aí você acaba abrindo margem, se você for parar pra pensar, o alcoólatra é a mesma coisa. Ele bebe porque ele tá feliz, ele bebe porque tá triste. Eu não quero falar de álcool, eu me recuso. Corta, eu não quero falar de álcool. Não, quero falar de álcool sim. Eu não bebia. Tu acredita que eu comecei a beber? Eu sou um pouco antissocial. Cara, eu posto frequentemente no meu Insta o meu desejo de ir pro meio do mato me isolar e aparecer um mês depois com a pele hidratada, o cabelo assim, precisa nem estar feio. Bem. Cara, que vontade de ir pro meio do mato e tipo um mês depois. Eu sei que Igor, Fabi, Thiago vão morrer de saudade de mim aqui nesse estúdio maravilhoso, mas meu sonho sumir, Pedro, ia aparecer assim. Eu sempre fui um pouco meio bicho do mato. E às vezes eu já fui pra rolê assim, eu não bebi, eu não suporto cerveja, nem o gosto. O cheiro da cerveja me enjoa. Não bebe cerveja? Não. Pode? Teus alunos, teus alunos não, teus pacientes, se tiverem que tomar uma cervejinha fim de semana, tu libera? Então, libero, mas eu faço quando passa na consulta comigo, além do plano alimentar, da avaliação, ele recebe o manual do final de semana. E aí, nesse manual de final de semana, eu listo ali algumas cervejas, os melhores, assim, para ele poder consumir, e a quantidade também, em relação à dieta dele. Tipo, não seja alcoólatra, eu tô liberando pra você tomar 3 canecas de chopp, não você tomar uma torre de chopp sozinho. É isso, né? Tipo isso. Então, assim, eu sou super... Eu não sou antissocial, gente, para. Aí tô lá, todo mundo bêbado, e aí porque bêbado começa a brincar, ficar alegre, ficar animado e tal. Você e aí não consegue ficar na mesma vibe. E aí comecei cara, eu amo espumante, é algo que vai igual refrigerante, eu sou apaixonada e tal, cerveja não ligo muito. Só que, cara... É real que álcool é viciante, né? Álcool é uma parada que vicia. Eu não sou viciante, ao contrário, eu bebo uma vez no mês. Eu tiro pra beber e aí talvez eu perca um pouco a noção. Eu bebo sozinha 4 garrafas de espumante. Só que eu tiro uma vez no mês pra fazer isso. Porque nem álcool eu sou fã, cara. Eu não bebo cerveja, eu não bebo chopp. Cara, eu preciso comer legume, Pedro, porque eu não ligo pra doce. Vai virar quase um atleta daqui a pouco. Aí, tipo, que não tenho, eu não tenho uma definiçãozinha assim, né? Então, vou te fazer a última. Cara, tá vendo? O nosso episódio, daqui a pouco eu vou falar assim, você tem outros episódios hoje. Não importa, eu vou levar esse episódio até 11 horas da noite. Tenho muitas dúvidas. Mas aí, tipo, se eu quiser ser atleta hoje, assim, tem chance, assim, do jeito que eu tô, assim, largada, assim... Eu posso me tornar uma atleta? Pode. Sério? Sem brincadeira? Natural não quero não, Pedro. Não quero não. Não. Vamos lá. Você vai chegar lá no consultório, a gente vai fazer toda a sua avaliação e eu vou ver como você tá hoje. Eu falo, você tá assim hoje e a gente vai pra cá. Quando a gente chegar aqui, nesse objetivo, eu vou te traçar o primeiro objetivo, a nossa primeira meta. A gente vai ver qual categoria você vai se encaixar dentro do fisiculturismo ali, entendeu? Vamos te encaixar numa categoria wellness, vamos te encaixar numa categoria biquíni, enfim. E aí depois que a gente encontrar uma categoria para você, a gente vai fazer um planejamento, aí pode durar até 1 ano, 2 anos, porque a construção de um físico vai demora, e a gente vai fazer todo um protocolo pensado naquela categoria. Mas você consegue, todo mundo consegue. De boa. Mas aí, tipo, ainda no assunto o álcool é muito prejudicial, né? Principalmente em excesso. O álcool ele vai inibir síntese proteica. Ponto. Então, se você tá pensando em ganhar massa, cara, inibir síntese de proteína, construção de proteína, é um tiro no pé. Então, se você treinou, você tá fazendo dieta, você tá se dedicando e tá bebendo todo final de semana,
velho, não tem como. Cara, então, eu não sei se é mais para um ou menos para outro. O álcool é mais prejudicial para quem quer ganhar massa do que para quem quer emagrecer? Ou tipo, não, Júlia, é igual? Não, eu acho que é igual, porque no processo de emagrecimento a gente também quer ganhar massa. Ganhar massa no processo de emagrecimento é extremamente importante. Primeiro que te possibilita comer mais, não vai ser aquele emagrecimento onde você vai passar fome, né? E você tem um emagrecimento bonito, você fica bonita, você Vai fica definindo, bonito. né? Você não fica com aquele aspecto de doente, você não fica com Flacidez, pele, flacidez. Então ter uma síntese de proteínas no emagrecimento é extremamente importante. E o álcool, o problema dele, ele não te atrapalha só no dia que você consome. Ele pode atrapalhar nos dias posteriores. Então se você saiu da conta, de repente na sexta, bebeu demais, você não vai conseguir treinar sábado. Entendeu? Você não vai Eu comer nunca bem consegui sábado. treinar depois de um dia de álcool. Nunca Não, consegui. e geralmente não consegue comer direito também. Fica enjoada, enjoadinho. ressaca, né, cara? Então, Não é importante. Gente, alô, seguidores, alcoólatras, não bebam. Mas eu falo isso, não bebam. Porque, cara, hoje eu gosto, sem perguntar, eu gosto, um vinhozinho. Eu também Gosto muito. Só cerveja, chopp, não desce. Eu gosto, mas assim, em excesso. Cara, eu tenho um amigo que, cara, quer ver deixar ele feliz, e a cervejinha dele pode ser horário de almoço, ele não apaixonado por cerveja. Pô, o cheiro da cerveja me enjoa e tal. Mas, cara, vou aproveitar esse episódio, a aula que você tá dando aqui, e eu vou tentar começar a comer legume. Tipo abóbora. Abóbora é muito bom, né? Abóbora é muito bom, né? bom. Tem carboidrato baixíssimo, dá pra consumir tranquilo. Ai, eu Brócolis, gosto de mandioca. Eu gosto. beterraba. Brócolis eu como no arroz. Arroz Aí. e brócolis é. A brócolis é. Tá vendo? Tô melhorando. E foi recente, a minha aderência ao brócolis é recente. E aí, ó, vamos por o último tema, mas eu não sei. Eu vou fazer. Eu ia falar que eu não sei como formular essa pergunta, mas vamos lá. Cirurgia, lipoaspiração. Eu tô doida pra fazer uma. Vou limpar a barriga. É verdade que você engorda depois, você pode engordar. Eu já fiz uma cirurgia, mas é uma dúvida que eu sempre tenho, assim, porque eu tenho uma amiga que ela fez, ficou toda definida. Ela fez aquela HD, ela lipou tudo mesmo. E aí ela depois já tem mais de 2 anos a lipo dela, tem um amigo que passou por isso também e acabou ganhando, engordando, né? A Firlipo começou a comer demais, só que a gordura não voltou para a região lipada, voltou para o braço, voltou. Isso é real ou é mito, é coincidência, é real? É real. O que acontece? Eu pego com bastante frequência no consultório, na hora que a gente vai fazer ali a anamnese do paciente, eu sempre pergunto, já fez alguma cirurgia? A resposta na maioria das vezes é que sim. E às vezes já peguei gente que fez 15 cirurgias, 10. Eu só quero fazer a terceira. Entendeu? E é real. Quando você faz a lipo no abdômen, nas costas, a gordura ela tende a ir para outras áreas depois com o ganho de peso. E na maioria das vezes o ganho de peso ele é eminente, porque a pessoa mudou o físico dela, mas ela não mudou a mente dela, o comportamento dela. E no fim das contas, o que te emagrece, o que te proporciona resultados, seja emagrecimento, seja ganho de massa, é o seu comportamento. O físico, ele é uma consequência. Então você fez a lipo, saiu do centro cirúrgico, passou pela recuperação, depois disso você retomar os hábitos que te fizeram engordar, você vai engordar. E aí vai pro braço, vai pra coxa, vai pra pras região costas. que tirou, não. Vai um pouco. Mas menos do que seria no normal, né? Sim. Importante. Eu sempre tive essa dúvida, né? É bem menos. E eu ia te perguntar, Pedro, escolhe qual o número. Mas cara, é bom quando flui assim, quando a conversa... Não, eu assim, vou te falar, eu te perguntaria umas 300 coisas. Daqui a pouco a Fabi entra aqui e faz assim, ó. Que ela tá de implicância comigo hoje. Cara, mas muito bom, muito esclarecido. E Pedro, é um assunto que tá muito em alta, né? Nós estamos vivendo um negócio de um momento... Eu não consigo não polemizar, não tem um episódio assim que eu tenha sossego e eu não penso nas coisas que me irritam. De romantização da obesidade, né, cara? E você já deve ter sido muito mal interpretado por incentivar que teu paciente tem que comer saudável. Porque a obesidade, além de não... Desculpa, Thaís Carla, que adora romantizar a obesidade. Além de não ser bonito, não é saudável. Então, o nutricionista deve ser até mal interpretado, né? Por várias vezes aconteceu isso. Por várias vezes. Olha, a pessoa ela tem que se aceitar do jeito que ela é. Claro. Algumas pessoas elas chegam pra mim no consultório e falam, Pedro, qual é o meu peso ideal? Seu peso ideal é aquele peso que você se sente bem, desde que não fira a sua saúde. E obesidade é uma doença, não sou eu que estou falando, é a OMS que fala isso.
E como toda doença, precisa ser tratada. Eu não te proporciono só benefício estético, eu também sou um profissional da saúde. Então eu classifico a obesidade como doença e eu trato a obesidade como doença. Tá? Cara, não é bonito você não conseguir se abaixar para brincar com teu filho. Não é bonito você não conseguir correr, não é bonito você conseguir subir uma escada, sabe? Conversar sem ficar ofegante, isso não é bonito. Então, quando tem, ainda mais no caso de influenciadores, tem milhões de seguidores, quando você faz essa romantização, cara, você tá jogando isso pra muita gente que tá comprando esse discurso. O cara tinha que ser crime, Entendeu? pô. Tá Como é que você... então, E crianças, já viu crianças que sofrem com obesidade? Aí vê uma dessa da vida, acaba se espelhando. Não, Deus que me perdoe, cara, mas essa Thaís Carla, ela são umas polêmicas desnecessárias. Pra mim isso é frustração, Pedro, por não conseguir... A questão lá da poltrona do avião. A poltrona do avião não tem que mudar porque você não cabe na poltrona do avião. Vai se cuidar. Eu vi um Twitter de uma... Eu não sei se foi dela ou se foi de outra, desculpa o termo, de outra escrota igual ela. É o seguinte, fui no médico porque estava com dor nos pés, já há um tempo que eu estava sentindo uma lesão nos pés, e ele me encaminhou o ortopedista me encaminhou para o nutricionista. Só que eu disse para ele que eu não queria emagrecer, que eu só queria resolver o problema de dor nos meus pés. E aí ela atacou o ortopedista porque disse que ela tinha que emagrecer e atacou o nutricionista porque disse que tinha que emagrecer. Aí o Twitter era: o que esses doutores precisam entender é que eu não quero emagrecer, eu só quero resolver a dor no meu pé. Só que é tão burra que a dor nos pés provavelmente está ligada ao tanto de peso que o corpo sustenta, certo? Certo. Muitas pessoas que defendem, que romantizam a obesidade, têm a alegação de que, eu sou obeso, mas meus exames estão todos ok. Só que quando você vai ver a saúde articular da pessoa, tá com dor, não consegue se abaixar, o pé tá doendo, fica muito tempo andando, os pés incham. Então isso é um problema causado pela obesidade. E aí você só trata o problema cuidando da causa do problema. Então você precisa emagrecer, isso é claro. Agora, se ela achou que o nutricionista ou o médico quis, sei lá, humilhar por conta de dieta, indicar o emagrecimento, ela precisa rever um pouquinho os conceitos dela de saúde. Não, ela precisa rever todos os conceitos dela. Vou até pro próximo tema, que daqui a pouco eu vou entrar por outro assunto aqui que não deve entrar. Não, tem que rever, gente, todos os conceitos. Inclusive, pode atrapalhar na gravidez, se você tá obesa. Deve ter dificuldade de engravidar, Causa deve acontecer também. Em homens e mulheres. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um exercício assim. Não sou atleta, talvez eu queira ser atleta depois do episódio de hoje. Não sou atleta, não quero ficar toda, acho perfeito. Tipo a Maíra lá do Arthur, lá, ficou toda definidona, acho top. Mas assim, não sou atleta, sou um mero ser humano como vocês. É feio, é muito feio, não é? Não, ele não pode falar, coitado, que eu vou atrapalhar o trabalho dele. Mas é muito feio, você não conseguir sentar na poltrona do avião, não senta do meu lado, é muito feio. E Pedro, nós falamos os malefícios do álcool à saúde, ao físico, à estética, a tudo. E vou te fazer uma pergunta, e eu quero que a minha irmã, Ana Luísa Benatti, é o Insta da minha irmã, ela não quer seguidores, ela nem queria Insta. Cigarro eletrônico, e não só o eletrônico, normal também deve fazer muito mal, né? Eu vejo sair várias matérias sobre... Fala um pouco pra gente sobre. Ele vai fazer mal, ele não tem nenhuma relação direta com o emagrecimento ou ganho de massa. Só que acontece, o cigarro, o vape e qualquer fumaça inalada, ele vai diminuir a sua capacidade de VO2, sua capacidade de oxigenação. Então, consequentemente, você vai ter ali uma piora do seu desempenho dentro do treino, tanto de musculação quanto do treino de cardiovascular. Não só isso, não só a piora do treinamento, o vape ou o cigarro, ele está socialmente englobado num conjunto de álcool e má alimentação. Então, se você está bebendo, se você está fumando, dificilmente você está fumando em casa aleatoriamente. Você está no barzinho, está bebendo, está comendo alguma coisa. E aí, se esse hábito é frequente, a gente entra naquilo que falamos anteriormente do ambiente que você está inserido. Então já é um ambiente que vai impedir que você chegue no seu resultado. Então é todo um conjunto, e o cigarro, assim como o vape, vai diminuir a capacidade pulmonar e vai impactar negativamente nos seus resultados no treino.
Muito importante. Não, muito importante, que tá em alta, né? Todo mundo com cigarrinho eletrônico lá. Se eu não me engano, foi proibido até, mas continua em alta. Vou te falar. Ai, meu Foi Deus, olha, proibido, gente, se eu nesse não me engano. episódio com o Pedro, eu já assumi coisas que eu nunca. Nossa, vou assumir mais uma. Eu fui numa festa, e aí minha irmã tava com esse treco horroroso, que até o cheiro me enjoa. Só que é o que você falou, é o contexto. Hoje, se você botar um vapor aqui, eu vou tacar ele lá embaixo, porque eu não gosto. Mas eu já tinha bebido. Aí eu falei, primeiro que eu me engasguei com a fumaça. A minha irmã fala, você é muito quadrada, cara. Você é muito, muito lerda. Primeiro que eu me engasguei. Aí depois eu aprendi a fazer. Eu fiquei muito mal, cara. Eu acho que não foi só a ver com álcool, não. Eu acho que tem a ver com esse treco. Porque, pô, já bebi muito e no dia seguinte eu tava de boa. Tem a ver? Tem. Então é importante. A galera que sabe desse ocorrido. Eu fiquei mal. Eu cheguei em casa, eu desmaiei. Assim como o cigarro e o vape, os dois têm nicotina, vale ressaltar isso. A nicotina ela causa uma vasoconstricção, ou seja, seu vaso sanguíneo se contrai. Isso causa um aumento de pressão arterial. E aí esse aumento de pressão arterial pode te dar ali uma letargia, pode te causar algum efeito, e às vezes você fala assim, pô, tô mais relaxado. Não, cara, é uma vasoconstricção. Tô te falando, eu já bebi bem pro meu aniversário. Pô, não, já teve Réveillon do ano retrasado. Eu bebi, tipo, sozinha 6 garrafas de espumante. No dia seguinte, acordei de ressaca, porém bem. Espumante é meu ponto fraco. E acordei bem, mas eu tiro uma vez no mês ou menos pra fazer isso, tá, Pedro? Aí, foi recente isso. Eu bebi menos do que o normal. Aí a amiga até falou, deve ser bebida diferente que você experimentou, só que não faz muito sentido. Cara, um amigo meu, Lorde e tal, ele me deu catuaba quando eu tava começando a beber e eu não morri. Mas esse dia, eu não sei se... Aí eu fico pensando se tem a ver com esse raio desse cigarro eletrônico. Porque eu cheguei em casa mais mal, eu não lembro. Eu fiquei roxa, desmaiei. Eu ia pro hospital, Pedro, você não tá entendendo. Então você acha que pode ter a ver com esse cigarro eletrônico? Pode. Justamente por causa da vasoconstricção, a pressão arterial aumenta e pode causar, por exemplo, um acidente vascular. E eu ainda tenho bronquite, uma bronquite bem pesada. Risco de eu me matar, eu quase me matei. Vamos pro próximo tema, mas é importante, eu vou pegar um corte disso e vou marcar minha irmã. Último tema, número 1. E é sobre isso. Já viu que aqui é polêmica, nós estamos de um extremo ao outro muito rápido. Carreira. Nossa. É bom que foi bem equilibrado. Começamos com família, aí sobre mitos e verdades da nutrição. E agora, cara, a tua carreira, como eu disse, você tá no teu auge da tua carreira assim, mas você com certeza almeja coisas muito maiores, né? E você tem vários projetos, inclusive o Grego Fit, não é isso? Conta um pouco pra gente por onde a tua paixão pela nutrição começou. Se você sempre, tipo, moleque lá, 7 anos, pô, você é nutricionista. Na realidade, a minha ligação com a nutrição, ela tem origem na família. Então, a família realmente é uma coisa que permeia toda a minha vida. Minha mãe, ela não deixava eu comer certas coisas, assim, principalmente durante a semana. Refrigerante, muito doce. Criança, né? Pô, quer comer doce. Então, ela não deixava. Ela fazia a exclusão de certos alimentos, principalmente durante a semana, e às vezes no final de semana também não deixava eu abusar muito. Então eu ficava, poxa, por que eu não posso comer? Por que aquilo faz mal? Então a minha mãe já tinha essa preocupação com a minha alimentação. E aí, ok, então a alimentação saudável foi sempre presente na minha vida. Eu sempre pratiquei muita atividade física. Eu tentei ser jogador de futebol, sem sucesso. Fui pra natação. Gostei muito, eu fiz 7 anos de natação. Então tu sabe nadar, se der alguma merda, tu sabe nadar. Sei. Eu não sei, mas vai. Fiz luta, fiz também 5 anos de Muay Thai. Cheguei a fazer algumas competições, fiz algumas lutas. E aí, pra você, qualquer esporte, pra você melhorar o seu rendimento, você precisa ter uma boa alimentação. Né? A alimentação, ela vai andar sempre junto com o treino que você faz, independente de qual modalidade seja. Então, eu comecei a perceber que, poxa, um dia eu comia no final de semana eu comia mais e já não nadava tão bem na segunda-feira, porque eu estava mais pesado. Então tudo isso foi levando, né, pro caminho da nutrição. Quando eu cheguei, e eu sempre fui muito bom em biologia na escola. Então eu queria seguir nessa área de biologia. Quando eu cheguei no 3º ano, falei, mãe, quero ser nutricionista. Aí naquela época, nutricionista, vou fazer o quê? Nutrição, não sei o quê, pá. E não foi muito bem aceito.
Mas eu falei, pô, minha mãe não quer que eu seja nutricionista, então eu acho que eu vou ser biólogo, eu gosto muito de biologia. Fiz o vestibular, fiz o Enem na época, passei para Ciências Biológicas na Rural e passei também para Educação Física na UERJ, aqui no Rio. Pô, Rural era longe, eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade com 17, eu tinha 17 anos, meus pais tinham acabado de se separar, tava no momento ali de talvez um redescobrimento da minha personalidade, né? Um período que os seus pais se separam, fica muita dúvida, muitos questionamentos. Minha mãe falou, Pedro, não vai para Rural, fica aqui mais perto de mim e vai para UERJ. E eu fui fazer Educação Física na UERJ. Só que não era aquilo que eu queria, porque eu queria nutrição. Porque a nutrição ela envolve muita biologia e muita química, e eram matérias que eu amava na escola. Né? E quando eu peguei o grade, cara, de Educação Física, eu vi dança, eu falei, isso aqui não é pra mim. Não dá, não tem como. Então dança, atletismo, eu falei, pô, aqui não tem como ser. E o Rio de Janeiro também estava passando por uma situação difícil, né? O UERJ estava em greve, eu fiquei muito tempo sem estudar, e eu fiquei meio que à toa. Aí, por fim, minha mãe falou assim, cara, vai pra Veiga e vai fazer nutrição, então. Aí eu fui. Melhor decisão da tua vida hoje, né? Realizada. Realizada, e eu lembro do meu primeiro dia na faculdade. Até hoje eu lembro do meu primeiro dia, e desde aquele dia eu extremamente realizado, assim, feliz, estudava muito, sempre estudei, porque virou um hobby, então me divertia em estudar, me divertia, super empolgado em descobrir, e ele foi indo, e como eu já queria também ser, eu falei do esporte, né, eu saí da luta e fui pra musculação, e eu já queria ser forte, eu queria ser atleta, eu sempre quis ser atleta, não dei certo no futebol, não dei certo na natação, não dei certo na luta, falei, cara, vou pro fisiculturismo. Eu na vila. Vou pro fisiculturismo. Também não fui um exímio atleta no fisiculturismo. Ah, mas deu certo, para. Mas deu certo. É. E aí eu falei, pô, cara, eu quero ser forte. E aí eu comecei a fazer algumas competições, fazia a minha dieta. No segundo semestre da faculdade eu montava minha própria dieta. Assim, obviamente não tinha a experiência que eu tenho hoje, não era tão bem trabalhado quanto hoje, mas já tentava ali me virar do jeito com o conhecimento que eu tinha. Então eu comecei a me expor na rede social como atleta e estudante de nutrição, comecei a ter resultado estético e tudo isso foi juntando, foi agregando a imagem e algumas pessoas começaram a me procurar. Poxa, você é nutricionista? Pô, não, estou estudando e tal. Então assim, a minha carreira foi uma coisa muito natural, ela se formou de uma coisa muito natural. Eu saí da faculdade e eu posso falar assim com experiência que a maioria dos colegas de profissão tem essa dificuldade de sair da graduação e ir pro consultório. Cara, eu saí da faculdade e fui direto pro consultório. Então, assim, foi muito fácil, porque eu já tinha público, eu já conversava com a galera por ser atleta. A importância da internet, né, Pedro? Da divulgação, do marketing, do posicionamento. Que você tem na rede social vai impactar muito nos seus resultados. E quanto antes você começa, melhor, porque demanda tempo também. Tu acha que, tipo, vou fazer a faculdade de nutrição e tal, a importância de você já se posicionar é essencial para você ter uma carreira de sucesso? Essencial. Óbvio, você precisa estudar muito, não é fácil. Você precisa ter um bom conhecimento, primeiro, básico de química e biologia, mas estudar muito a nutrição também, para você saber divulgar uma informação com fundamento, uma informação verdadeira, e não reproduzir aí discursos que a gente tem na internet, tá? Mas desde o início da sua graduação, no primeiro semestre, divulga, se posiciona, sabe? Fale com propriedade daquilo, porque as pessoas precisam te enxergar, as pessoas precisam sentir verdade naquilo que você fala. E é como você falou, hoje o nutricionista ele disputa a cadeira com blogueiro, com coach, e pô, são pessoas que são fortes na rede social. Se também você não for forte, vai ficar para trás. Não tem como. Então você precisa ter um posicionamento na rede social, sim. É verdade. Cara, é muito bom essa fala de que, tipo, se você não acompanhar tudo que tá acontecendo, todas essas modernidades, você acaba ficando para trás, né? Isso é válido para todas as áreas. Quando eu falo modernidade, porque tem pessoas que são um pouco mais cachis, tipo, não, dá para eu ser sem usar rede social. De fato, dá. Só que é bem mais difícil. É um caminho que vai se tornar bem mais difícil, principalmente por conta de pessoas que às vezes não têm metade do conhecimento que você tem, mas estão lá na internet falando besteira. Então a importância de gente séria que estudou de fato se posicionar é muito grande, né? Precisa. É uma coisa que hoje
eu tenho uma equipe, eu tenho um designer, eu tenho um gestor de tráfego, eu tenho uma secretária, mas você não precisa esperar estar formado, você não precisa esperar ter um ambiente favorável para você se posicionar. Começa do jeito que você pode, começa do jeito que você consegue, sabe? Faz um tweet lá sobre, sei lá, benefícios da água, tira print e posta no Instagram. Você já está divulgando informação. Já é alguma coisa, entendeu? claro. Agora, você precisa ter um começo, você precisa ter um início. Assim como todo mundo tem, eu tive também. É que eu apaguei, mas isso. meus posts antigamente não, bacana. Não, perfeito. E, cara, ainda sobre carreira, nós já estamos chegando ao fim de mais um episódio. Por mim, ficaria mais horas aqui. Mas conta um pouco pra gente sobre os seus projetos futuros. O Grego Fit, cara, eu vi lá, achei top demais. Pode falar, fica à vontade. Então, o Grego Fit, ele foi uma modalidade de atendimento criada por mim com a intenção de levar a nutrição de uma maneira mais fácil e acessível, né? Porque a gente tem sempre aquele estigma de que a alimentação saudável é caro, o nutricionista é caro, o médico bom é caro. E realmente, hoje a gente, eu não vou falar que não, a gente tem custos, a gente tem funcionários, a gente tem toda uma equipe e que demanda um investimento. Mas ela não é só para quem pode pagar. A alimentação saudável não é só para quem pode pagar, é para todo mundo. Então o Grego Fit, a criação dele, o objetivo do Grego Fit é levar a alimentação acessível para todo mundo. E o Grego Fit é super fácil, você clica no link, que está na bio do Instagram, às vezes eu posto no story, alguma coisa assim, você clica no link, preenche um formulário, faz o pagamento pela própria plataforma e você recebe um plano alimentar feito para você no seu e-mail. Que bacana. E assim, com alimentação que basicamente todo brasileiro consome, arroz, feijão, pão, sabe? Da maneira mais simples possível. Cara, muito bacana. E a tua iniciativa de poder proporcionar isso a pessoas que talvez não tenham condições de pagar uma consulta, um acompanhamento mais frequente. E muito bom, né? Você acaba proporcionando a pessoas que talvez não tivessem tanta condições de ter uma vida saudável. Hoje a gente vê que, quando a gente pega estudos populacionais, as camadas mais pobres da população são as que mais sofrem com obesidade e com desnutrição. Então, eu falei, cara, não é um mercado que, não digo nem do objetivo financeiro, mas não é uma coisa que eu posso deixar passar como profissional da saúde, como nutricionista. Tem certas coisas na vida que você faz com objetivo financeiro. E tem coisas que você faz na vida por missão. Levar a nutrição para onde ela nunca chegou é a minha missão. Tornar a alimentação acessível, tornar a alimentação saudável clara é a minha missão. Falar, poxa, você não precisa do suplemento XYZ, você precisa de arroz e feijão. Cara, que bacana, juro, muito, muito bacana mesmo, que visão, sensacional. E antes de concluirmos ainda tópico carreira, você tem ainda assim um sonho voltado para sua carreira que você fala, cara, antes de eu morrer, eu vou viver isso aqui, eu planejo isso aqui, é minha meta de vida. Tem. A nutrição, como eu te falei, eu fui escolhido pela nutrição. Eu nunca tive essa dúvida, vou fazer nutrição ou medicina, vou fazer nutrição. Não, eu sempre quis nutrição, eu busquei outras coisas, mas eu sempre quis a nutrição de fato. E desde o meu primeiro dia na faculdade eu falei, cara, eu quero ter uma clínica multidisciplinar para mostrar que você consegue fazer tudo no mesmo local. Então, por exemplo, a intenção é a gente montar uma clínica com nutricionista, com médico, com personal trainer, com psicólogo. Caraca, que massa! Para você cuidar de corpo e mente, tudo num só lugar. E tudo vai influenciar tanto na sua evolução física, se você só quer melhoria física, ou um atleta. Hoje eu cuido de atletas de natação, que competem no Campeonato Brasileiro, tenho atletas de Muay Thai, de boxe, de fisiculturismo. Então, se você é atleta, você também consegue se cuidar na clínica. Então, o objetivo, acho que o meu principal objetivo no quesito carreira seria esse, a gente montar uma clínica multidisciplinar para atender a galera aí. Cara, Pedro, que bom ter conhecido um pouco mais sobre você, um cara família, cara, de valores, essa tua visão de ajudar pessoas, porque, por exemplo, o Grego Fit acredito que a intenção de fato seja essa, ajudar pessoas, levar a nutrição para pessoas
sério, ganhou uma fama admiradora, de verdade. Foi muito bom ter recebido você, espero que você volte. Inclusive, vou falar olhando para minha câmera que se o Pedro não voltar é porque ele não quer. Alô, seguidores do Pedro, se ele não voltar é porque ele não quer. O convite está feito para você voltar. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Que cara inteligente. Pô, ficaria te ouvindo, trocando uma ideia por horas, porque, cara, a nutrição é um assunto que deve ser mais valorizado, mais falado, mais visto, mais tudo. Eu acho que é algo que nós temos, toda pessoa tem que dar mais atenção a isso, porque, cara, a saúde é o princípio de tudo, né, Pedro? Não adianta nada estar lá feliz em uma porrada diária e a saúde tá péssima, né? Exatamente. A gente viu que a pandemia, ela mostrou muito isso pra gente, né? Pessoas que até com um poder aquisitivo elevadíssimo e que se foram. Porque não tinha uma saúde boa, né? E depois eu vejo que depois da pandemia a preocupação com a alimentação também melhorou muito. Melhorou muito, né? Há males que vêm para bem, né? Pessoas que talvez não se cuidassem tanto, hoje estão se cuidando mais. Sim. Então, assim, pô, parabéns, que visão sensacional. Obrigado. Te desejo todo sucesso do mundo. Vou estar aqui acompanhando sempre, quero que você volte. E, cara, vou deixar você se despedir da galera, do teu público. Deixa tuas redes sociais que eu vou colocar aí, fica à vontade. Primeiro eu quero te agradecer, né, pelo convite. Pô, super maneiro, adorei nosso bate-papo. Tava muito ansioso pra vir aqui. Eu também tava. Tá? E mandar um abraço pra galera, né, por todo mundo que comenta, que tá sempre compartilhando os posts lá no Instagram, as informações de boa fonte, né, a galera também que sempre me dá feedback positivo sobre o acompanhamento, sobre o atendimento lá no consultório, enfim. Sem vocês nada seria possível, né? Eu dependo de vocês. Isso é muito grato mesmo. Obrigado. E a admiração é muito recíproca, tá? Ai, que bom, também. Cara. Obrigada. Vou te esperar em próximos episódios. Cara, eu quero ver você sair do papel de ter um personal, um psicólogo. Vai sair, né? Você vai voltar aqui. Pedro, olha só, eu vou fazer logo uma exposição sua na internet. Se você ficar mais famoso ainda e não quiser voltar no DelasCast, eu vou abrir um episódio só pra falar mal de você. Não, eu volto, com certeza. Só vou esperar o convite, eu volto aqui sempre. Então, perfeito. Muito obrigada. E, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Tamo junto, aguardo vocês no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.